Você concorda? Diga amém. Glória a Deus. Então você pode tomar o seu lugar. E eu prometo que eu não vou me estender, mas eu não poderia deixar de hoje compartilhar. Eu até pensei, falei, poxa, depois que terminar as palestras, vamos finalizar. Mas o nosso Deus é exagerado e Ele tem mais, amém? E o Senhor, nesta semana nós vamos estudar sobre uma mulher de fé chamada Priscila. E eu fiquei pensando, gente, eu nunca ministrei sobre Priscila, né? Nunca falei, já falei de tantas mulheres, já ministrei de tantas mulheres na Bíblia, mas nunca ministrei sobre a vida de Priscila. E eu falei, Deus tem algo para revelar na nossa vida, Deus tem algo para descortinar dos nossos olhos. E como aprender desta mulher de fé, como me edificou, como me encorajou, como me fez ser diferente. E eu quero trazer para vocês aqui aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero compartilhar com você. E eu quero profetizar que você não vai ser mais a mesma. Seu casamento não vai ser mais o mesmo, amém? Sua vida ministerial também não vai ser mais a mesma. Você que é solteira, você também não vai ser mais a mesma. O seu namoro não vai ser mais o mesmo. Em nome de Jesus, você está preparando, Deus está te preparando para arrumar um namorado, depois casar e ser bem casada. E eu vou dizer para você, quando eu era solteira, eu recebi muitas ministrações de casada. Muitas ministrações, e eu dou glória a Deus por isso, porque todas essas ferramentas me ajudaram muito, né? E aí depois que eu casei, eu comecei a ser ministrada por mulheres mais velhas, mais experientes, e como isso me ajudou. E eu falei, Júnior, ultimamente, como eu tenho ministrado para as mulheres casadas. E eu falei, era a última coisa que eu falei, não gosto de ministrar para mulheres casadas, mas quando Deus nos chama, nós dizemos, eis-nos aqui. Se o meu casamento, se a minha vida, ela pode ser uma bênção, pode servir, o meu testemunho pode servir para abençoar casamentos, para abençoar mulheres, eis-me aqui. E eu quero falar hoje sobre essa mulher linda e maravilhosa, que eu imagino que ela deveria ser bonita, chamada Priscila. E eu já quero dizer para você uma das características dela: fé e hospitalidade. Repita comigo. Fé e hospitalidade. Eu quero começar dizendo para você sobre essas duas características desta mulher. Uma mulher que foi uma mulher que teve coragem de receber a igreja na sua casa. Ela foi líder de uma igreja juntamente com o seu esposo. Ela foi um modelo de fé e serviço a Deus. Como é lindo quando uma mulher se dispõe para servir ao Senhor. Nós vivemos na atualidade onde as mulheres alcançaram tantas posições e ainda assim existe tanta perseguição quando a mulher se levanta para poder liderar algo no reino de Deus, como pastora, se destaca aí na sociedade como uma líder espiritual. Ainda existem perseguições, ainda existe preconceito em relação a isso. Eu me lembro que quando o Senhor me chamou bem nova, e então naquela época não era comum ter pastoras mulher. E quanto mais jovem, porque eu fui ungida ao ministério pastoral com 24 anos. Então isso não era uma coisa comum. Então quando nós íamos para os congressos, para os cafés de pastores, e ali chamava todos ali e falava assim, só pode entrar pastores. Mas eu sou pastora. Você é pastora? E ainda mais que a minha cara de 24 anos era uma cara de bem criança mesmo. Parecia que eu tinha uns 18 anos quando eu tinha 24 anos. E então ali o Senhor me chamou bem jovem. E uma das barreiras e dificuldades que eu tinha era essa. Porque eu era mulher e jovem. E as pessoas rejeitavam, não acreditavam, né, ali no chamado de Deus, mas eu dou glória a Deus, porque existiram pessoas que acreditaram no meu chamado, pessoas que me levantaram, e como meu pastor, né, que foi ali meus líderes,
eles acreditaram em mim e ali me enviaram para as missões e eu estou aqui, permaneci até hoje. E eu acredito que se não foi fácil para mim, nos tempos de hoje, não foi fácil também para a Priscila naquela época, que ela já é a mulher do Novo Testamento, ela já é a mulher onde a igreja já estava se estabelecendo, a igreja de Atos, a igreja que havia, a igreja primitiva, tudo estava começando, Jesus já havia morrido na cruz, é a nova aliança, e então começou um grande avivamento, o evangelho começou a ser propagado, e então se levanta Áquila e Priscila. E Priscila não era uma mulher simplesmente que estava servindo, mas ela estava juntamente com seu esposo e era uma mulher presente em tudo que fazia. Uma mulher que conhecia as Escrituras, uma mulher que se entregava ao serviço, sua dedicação total ao Senhor. Então eu quero dizer para vocês hoje, mulher, o Senhor tem te chamado para um compromisso com Ele. O Senhor tem te chamado não para você ser mais ou menos, mas o Senhor tem te chamado para uma entrega total, para um serviço na casa de Deus, sabe, para uma entrega de serviço, uma entrega, sabe, de vontade de fazer tudo que é proposto, porque muitas vezes somos um pouco relaxadas, sabe, queremos fazer as coisas de qualquer maneira, quando na verdade o Senhor está contando com você, para que você faça o seu melhor, e o Senhor pode te usar poderosamente, na excelência do poder dele, da maneira que você é, sendo mulher, sendo jovem, não importa a sua idade, não importa o seu temperamento, Deus, ele nos usa como nós somos, ele nos capacita. E então essa mulher, chamada Priscila, ela liderou a igreja de Éfeso, sendo modelo de fé e serviço. Ela abriu a sua casa para Paulo e para a sua igreja, o apóstolo Paulo. Então ela estava ali naquele início, antes de Paulo ser o apóstolo Paulo, aquela mulher já estava ali. Quando Paulo estava fazendo tendas, ele ainda não era integral no ministério, eles estavam trabalhando juntos, eles se conheceram, e Priscila já estava ali, trabalhando no serviço na casa de Deus, juntamente com seu esposo, na pregação do evangelho, e era uma mulher comprometida, uma mulher aliançada, juntamente com seu esposo, se entregando, vivenciando o evangelho. Será que se vir uma perseguição na nossa vida, será que vamos permanecer de pé? E eu te confronto nesta noite, que tipo de cristã você é? Será que você é uma cristã que leva as coisas de Deus a sério? O Senhor tem nos chamado para levar a sério o evangelho. O Senhor tem te chamado para um comprometimento com a sua obra, com o seu serviço, com a sua palavra, sabe? Com o caráter, com santidade. O Senhor tem chamado mulheres para fazer a diferença nesse tempo, nesta terra. O Senhor conta com você, Ele conta comigo e Ele conta com você. Você jovem lá na sua escola, você mulher lá no seu trabalho, o Senhor conta com você para que você possa ser um canal, para que a palavra de Deus, ela venha e alcance outras e outras pessoas. Ela abriu a sua casa para a igreja, sua casa abençoava os que viajavam e os da comunidade local. Ela começou sendo uma anfitriã, ela começou abençoando pessoas, recebendo pessoas na sua casa, e então ela trabalhava ali fazendo tendas, junto com seu esposo, e ali abençoando a vida de Paulo, e ali tudo começou, e ela pregava o evangelho. Eu imagino essa mulher ativa, fervorosa em Deus, sabe, não uma mulher que se esconde atrás do marido, não uma mulher que, deixa eu só cuidar da minha casa, não tenho tempo, eu estou cansada, eu estou envolvida com os negócios dessa vida. Não, era uma mulher que sabia sacrificar suas vontades para viver o reino de Deus. Priscila, uma aliada idônea
no ministério. Eu coloquei minha foto do meu marido, que eu falei, olha, eu quero ser igual Priscila, né? Aliada, junto com ele. Né? Há quanto tempo eu louvo a Deus porque eu fui ungida ao ministério juntamente com meu esposo, né? Eu tinha 24 anos, não me lembro quantos anos ele tinha, mas nós fomos ungidos juntos ao ministério, fomos chamados juntos. Então, quando nós nos conhecemos, começamos a namorar, nós já estávamos servindo a Deus e nós entregamos todo o nosso namoro no serviço da casa de Deus. Nós ali liderávamos o ministério de adoração, depois passamos a liderar os jovens, e naquela época não tinha o ministério feminino, não era algo que existia em conjunto com os homens, não existia essa questão de parceria, mas eu e meu marido, hoje, né, meu namorado, antes, nós já vivíamos assim, nós já servimos a Deus juntos, em tudo que nós fazíamos, orávamos juntos, ministrava, evangelizava, e tudo que nós íamos fazer, nós estávamos juntos em cooperação, e era congresso de jovens, e nós trabalhávamos e servíamos a Deus, e ali juntos, quando ele ia ministrar em algum lugar, ele pegava a guitarra dele, e eu enrolava os fios dele, limpava os cabos do fio, e estávamos juntos para qualquer coisa que nós fazíamos na obra do Senhor. E depois, quando assumimos a igreja, quando era para limpar a igreja, limpávamos juntos, se era para preparar a ceia, preparávamos juntos e fazíamos tudo. E na hora da visita, e na minha época, isso não era algo tão comum de acontecer. Mas a palavra já relata que Priscila e Áquila, eles eram assim. Eles já trabalhavam juntos. Ela já era uma aliada, uma auxiliadora, idônea ali com o seu esposo. A palavra de Deus fala lá em Atos 18, 26, diz assim: ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Aqui está falando de Áquila fazendo um discipulado com Apolo. Ela ali colocando, ensinando. E se você for observar, conforme a palavra de Deus fala sobre Apolo, Apolo não era qualquer um. Apolo era um professor, era uma pessoa que conhecia muito das escrituras, e ela foi um canal para que ele conhecesse o cristianismo mais a fundo, porque ele só tinha uma instrução na parte ele conhecia até o batismo de João, que era o batismo do arrependimento, e ela ali começou a revelar as escrituras sobre o evangelho, sobre tudo que Cristo havia feito pela igreja, e ela começou a esclarecer, e então Apolo se converteu ao cristianismo, e ela foi aquele instrumento, aquela mulher, para ela fazer isso. Ela tinha conhecimento, ela tinha propriedade no que falava. Mulher, o que você está ouvindo? Será que você para se debruçar nas escrituras? Será que você busca conhecimento? A boca fala do que o coração está cheio. Será que você perde tempo, sabe, ali rolando tela? Ou será que você separa tempo para ler bons livros, para buscar conhecimento da palavra de Deus? Sim, mas também de livros inspirados por homens e mulheres de Deus. Será que estamos prontos para estar recebendo, para termos, né, podermos ensinar, podermos falar das coisas de Deus, podermos servir ao Senhor com a melhor disposição, com mais conhecimento, para não ficarmos falando qualquer abobrinha? Temos que buscar, estudar, temos que aprender. Não podemos, sabe, nós somos inteligentes. Fala para a irmã: você é inteligente, irmã. Você é inteligente, mas às vezes os nossos afazeres, e vai para um lado e vai para o outro, e cuida de filho, cuida de marido, cuida de casa, e trabalha fora, e faz tanta coisa, e não tem tempo para cuidar da mente. Cuide da sua mente também. Busque conhecimento de Deus, busque se aprofundar nas escrituras, busque também ser uma pessoa que também sabe das coisas, que cresce no reino de Deus.
Deus. Sabe, o Senhor te chama para você crescer. Você também tem um chamado. O chamado é para você sim. Talvez você pense, é só para o meu marido, é só para o meu esposo. Eu me lembro que quando eu fui chamada para o ministério, eu me lembro que eu já liderava uma célula, já cuidava de pessoas, mas eu não tinha essa pretensão de ser ungida ao ministério junto com meu esposo, meu namorado, meu esposo naquela época. Eu não tinha essa pretensão. E eu me lembro que quando meu pastor chegou para mim e falou, eu vou ungir você ao ministério. Eu não queria nem ser esposa de pastor, quanto mais também ser ungida ao ministério. Não me achava capaz, não me achava para aquela função, mas sempre falei, não, mas eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer aquilo que deve ser feito. E ele começou a falar, olha, você é uma pessoa que já faz, você cuida de pessoas. E ele falou, eu vou ungir você. No mesmo dia que eu for ungir o Júnior, eu vou ungir você. E eu ficava, meu Deus do céu, ungir o Júnior, tudo bem, mas ungir a mim. E eu ficava me achando incapaz naquele momento, né, de receber. Mas eu recebi com alegria o ministério. E então eu me lembro que nós vamos estudar teologia, vamos buscar conhecimento, vamos buscar dar o melhor para o Senhor, vamos buscar nos aperfeiçoar, porque a palavra fala que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, precisamos buscar, aprender, crescer, e o Senhor te chama, mulher, para esse crescimento. Não é só o conhecimento, mas também é o caráter, é também mudar no comportamento, nas atitudes, é dar um bom testemunho dentro da sua casa, na sua escola, onde você estiver, é saber se comportar, ter atitudes verdadeiras de uma mulher de Deus, sabe? Nós precisamos não de uma capa, não de uma máscara, mas precisamos morrer. Como foi falado, o evangelho não é um palco, mas é cruz. E no momento que estamos passando por sofrimentos, por dor, nós precisamos aprender a se quebrantar, aprender a nos humilharmos, aprender a nos esvaziarmos, para que Deus nos encha dele, para que possamos ser transformados, assim como nós sabemos, né, sobre a borboleta, né, sabemos que ela começa com uma largata, e depois chega aquele momento de casulo, e para poder sair do casulo é difícil, mas ela passa por aquele processo, e chega o momento que ela rompe aquele casulo, e onde ela se transforma numa linda borboleta. E não é diferente, o evangelho é para transformar as nossas vidas. Uma vez que conhecemos ao Senhor Jesus, não poderemos mais ser as mesmas, e o Senhor te chama. Você que é casada, seja uma aliada do seu esposo já é um cristão, seu esposo já serve a Deus. Por que você está fria? Por que você está longe? Por que só o seu esposo se rende aos pés do Senhor e você não? Ou ao contrário, muitas vezes é a mulher que é mais eminente e o homem está lá embaixo. Então você vai ser aquela que vai levantar ele, você vai ser o instrumento de Deus, sabe? Aquela que vai orar, aquela que vai abençoar, aquela que vai ser o canal de Deus para que toda a sua casa, ela venha servir a Deus, ela venha fazer a diferença no reino de Deus. A tua casa precisa ter a mesma paixão que há no seu coração, precisa também estar na sua família. Essa semana eu fiquei tão feliz, sabe? Que meu esposo, ele veio para mim, ele não tinha falado. E meu esposo, ele é muito crítico nas coisas, né? Ele é muito crítico. Ele sabe elogiar, mas ele é crítico. E ele chegou para mim e falou assim, sempre, todas as vezes que eu estava ministrando, tal, ele sempre vem, me corrige, Cristiane, é isso daqui. Ele sempre traz as correções, né? Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que esses slides, sou eu que estou preparando os slides, né?
Quem começou a preparar os slides era ele, outras pessoas. Depois, no final, eu falei, eu tenho que aprender, eu vou fazer esses slides. Vou romper e vou começar a fazer slides. Aí eu falei, vou fazer os slides e vou pedir para ele ver os slides. E aí eu faço os slides, depois eu mostro para ele. E de início ele, tá horrível isso aqui. Tá feio demais. É assim, né? Teve um que a Manu falou, eu gostei. A Manu se ofendeu, eu gostei. Ele não gostou, mas eu gostei. E ele fala, eu falei, amor, o que tem que mudar? Então, muda, isso aqui tá feio, eu não gosto disso aqui não. Tá horrível, não sei o quê. E aí, depois, né, com o tempo, às vezes eu tinha que fazer tudo de novo, mudar. Não é desse jeito, tá errado. Tá bom, tudo bem, vamos fazer de novo. Uma paciência, né? E então, aí agora, quando eu... Tá muito bom, gostei, Cristiane. Adorei, esse tá bom, gostei. Jesus, obrigada, né? Então, nós temos que estar pronto para crescer, para ouvir as críticas. Eu vou dizer para você, é melhor você receber a crítica do que o elogio. A crítica te faz crescer. A crítica não é para te rebaixar, mas a crítica tem que te fazer crescer, avançar, superar os seus fracassos, né? E ali, quantas vezes o Júnior vinha para me corrigir. Ele falava, você vai pregar tal dia. Aí eu, tá bom, né? Preferia ficar fazendo as visitas, aconselhar, fazer outras coisas. Não, Cristiane, você vai pregar. Tá bom, tudo bem, vamos embora lá, estou obediente, sou Priscila, estou pronta para o ministério, pronta para servir, para dar meu melhor. E então ele, Cristiane, não é assim, não é desse jeito, não pode ser assim. Tá bom, amor, vou procurar fazer diferente. Cristiane, tu errou naquilo ali, Tá bom, amor, vamos fazer diferente. E essa semana, esses dias, ele falou, Cristiane, eu esqueci de falar uma coisa para você. Aí eu falei, fala, amor. Jesus, já vem. Ele vai falar uma coisa. Agora você cresceu muito, hein? Você está muito evoluído. Oh, glória a Deus. Eu falei, que bom, amor. Ele falou, amor, você cresceu bastante. Você está uma bênção. E falando só, assim, dando elogios. Eu falei, vindo da parte dele. Eu falei, isso é uma honra muito grande. Eu falei, meu amor, glória a Deus. E isso é mérito teu também, porque você é um excelente esposo. Você é maravilhoso, né? E você tem tido toda essa paciência, tem tido toda essa liderança também comigo, como meu cabeça. Então, o que eu quero dizer para vocês, nós vamos crescer sim, mas nós temos que estar disposta a viver esse crescimento. Talvez Priscila naquela época tenha passado por muitas rejeições, tenha passado por muitas críticas, porque ela era uma mulher pregando no meio dos homens. Imagina, no meio do apóstolo Paulo, né? No meio daquele povo lá, ali onde a igreja primitiva se iniciou, mas ela se esforçava, ela dava o seu melhor. Muitas vezes nós mulheres ficamos relaxada. Você é capaz, mulher. Você pode dar o seu melhor, você pode crescer, você pode evoluir para Deus. Às vezes, para nós mesmos, nós crescemos, mas quando se fala para o reino de Deus, nós não queremos dar o nosso melhor e relaxamos. Você pode crescer, você pode ser uma esposa melhor, você pode ser uma filha melhor, sabe? Você pode crescer, ser uma serva de Deus melhor do que você já é. Precisamos crescer no Senhor. Priscila cresceu. Priscila teve um nome ali no meio da igreja primitiva. E ela não só cresceu, que ela começou ali trabalhando com Paulo, fazendo tendas, mas depois ela estava liderando uma igreja juntamente com seu esposo lá em Éfeso. Ela foi crescendo, ela foi avançando, ela foi correndo risco, foi passando as perseguições e ela não desistiu. Trabalharam juntos. O apóstolo Paulo cita Priscila e o seu marido como fiel colaboradores de seu ministério, juntamente com seu esposo. Vamos ver aqui, Romanos 16, do 3 e 4. Ele fala assim: saúda Priscila e Áquila. E olha que o nome primeiro vem Priscila. Isso significa que ela era a presidente e ele era o auxiliar. Não era ele que era o pastor presidente, era ela.
Porque ele fala a primeira Priscila. Então, ela era a mulher mais em evidência ali naquele ministério. Saúda Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, uma mulher que soube, ser forte, soube se arriscar, corra riscos. Muitas vezes a gente não quer se expor, não queremos correr riscos de nada, eu não vou tocar não, porque eu posso errar, eu não vou cantar, eu não vou fazer isso. Corra riscos, sabe? Sofra críticas, porque tudo isso faz parte de um crescimento. Muitas vezes vamos errar, vamos falhar. E se falharmos, tudo bem, vamos procurar melhorar. Não deu para fazer dessa vez, na próxima vez vai ser melhor. Então, mulher, não tenha medo de correr risco. E seja corajosa, tenha fé nos projetos, nos propósitos, no chamado que Deus tem estabelecido sobre a sua vida, sabe? E Priscila, ela foi uma mulher que cooperou, que fez a diferença no ministério, que estava ali junto com o seu marido, trabalhando na obra de Deus. Eu coloquei aqui, coloquei a nossa célula aqui, porque existem muitas Priscilas e Áquilas, amém? E eu quero profetizar que você também vai ser uma mulher que abre a sua casa. Abre a sua casa para a igreja, para que a igreja de Jesus entre. Dá trabalho? Claro que dá. Você vai ter mais trabalho, Você vai ter que arrumar mais a casa, porque arruma quando eles chegam e arruma depois que o povo vai embora, A bagunça vem antes e a bagunça vem depois. A luta, Mas a bênção de Deus, quando nós abrimos a nossa casa para que o povo de Deus venha. Não tenha medo, mulher, de se expor. Priscila, ela não teve medo de se expor. Eu coloquei aqui a minha célula, porque eu acho que esses anfitriões, eu nunca tive um anfitrião tão abençoado como eles, esse casal, Ela não está aqui, a Dilma, o Sidney e a Dilma. Olha como eles se preparam para aquela célula. Eu vejo como ele faz com tanto carinho para nos receber ali naquele lugar. Eu falo, essa célula vai se transformar numa igreja. Eu sempre profetizo, gente, eu não vejo como uma célula, eu vejo como uma igreja ali do outro lado. Porque o que eles se entregam, eles se doam tanto, é uma simples reuniões de quarta-feira, mas eles se entregam totalmente ali para acontecer aquela célula ali. Então, eu coloquei que nós não tenhamos medo de arriscar as nossas cabeças, que nós sejamos corajosos para nos entregarmos totalmente. Aí eu coloquei aqui, Priscila foi uma discipuladora de Apolo. Apolo, aqui na outra, eu coloquei até umas fotos aqui, discípulos da nossa igreja, pessoas abençoadas. Talvez aquela pessoa que você está discipulando, você não sabe. Não é fácil discipulado, não é fácil liderar uma célula. Aí tem pessoas que correm. Você está correndo da bênção de Deus para a tua vida. É trabalhoso, mas é bênção. Você não sabe. E talvez uma pessoa que você está cuidando pode se tornar uma pessoa que vai fazer uma grande diferença nessa terra. Talvez não seja você, mas seja o seu discípulo que vai fazer a diferença, que vai fazer grandes obras. Você vai ser só um canal. Assim como Priscila ganhou Apolo. A Priscila e o Apolo foi um grande, depois evangelista. E ela ali estava trabalhando. Seja um discipulador. Ganhe pessoas. Cuide de pessoas. Sabe, não se permita ficar sem cuidar de alguém. Todos nós temos um pão para repartir. Você tem uma palavra. Você tem algo de Deus. Às vezes a gente quer ficar só para a gente. Mas quando você reparte esse pão, você consegue gerar vidas, você consegue ver o crescimento dentro de você. Eu falo, às vezes, eu passei a crescer depois que eu passei a cuidar de pessoas. Eu era uma pessoa, depois que eu passei a cuidar de vidas, eu não fui mais a mesma. A minha primeira discípula está ali, Noemi,
forjou meu caráter. Mas está aqui, graças a Deus. Falei, Senhor, graças a Deus, foi um fruto que permaneceu, minha primeira discípula. E então, assim, eu era jovenzinha ainda, e ali cuidando, não sabia muito bem como fazer, mas quando a gente compartilha, a gente cresce, a gente avança, a gente busca mais o Senhor. Então, seja também uma discipuladora, como Priscila foi. E aqui em Atos 18, 24 disse: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Então, olha só o discípulo de Priscila. Naquela época, se nessa época não é tão fácil você discipular um homem, né, gente? É um pouco que os homens sempre, né? Então, ainda mais aqueles homens que, né? É uma enciclopédia na mente. Então, aí você vai falar uma coisa para eles, eles falam 10 para você. Mas Priscila foi corajosa. A Bíblia fala aqui, ó, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Olha só, não era qualquer um. Priscila foi corajosa, com intrepidez, para poder falar da palavra de Deus para ele. Ó, eloquente, instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso no espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo. Ele só conhecia até o arrependimento. E Priscila completou o discipulado com Apolo. Sabe, olha o gabarito desta mulher. Ela era uma mulher gabaritada. E você também é capaz de ser essa mulher gabaritada. Você também pode crescer nas escrituras. Você também pode, sabe, conhecer mais de Deus e ser usada, sim, sabe, para ganhar outras pessoas e ser uma discipuladora e abençoar outras pessoas. Talvez você pense, ai, mas logo eu sou tão assim, mas você pode crescer, você pode avançar em Deus e o Senhor pode usar a sua vida. E eu coloquei aqui, né, essa foto no dia que todas foram lá para minha casa e estavam lendo livros juntos, né, junto com a Yasmin, ali para conhecer mais da palavra do Senhor. Ali foi um discipulado que teve através desse livro. E nós podemos discipular pessoas. Nós podemos chegar num nível onde eu posso ajudar outras pessoas com o meu conhecimento, não porque eu sou o melhor, mas porque o Senhor está me capacitando. A nossa capacidade e a nossa suficiência vem do Senhor. E para terminar, eu coloquei: você é capaz, mulher de fé. Coloquei aqui minha bombonzinha aqui, ó. Márcia Bombom, ó, de tantos anos, discipulado com a Márcia. Já fiz até natação com ela, gente, para poder fazer discipulado. Aí a Márcia, no meio da natação, fazia assim: pastora! E todo mundo olhava para mim, eu ficava, ai meu Deus, morria de vergonha, meu Deus. Falei, ai meu Deus, e você é pastora? Eu não sei o quê. E começava as perguntas, eu, ai meu Deus. E Márcia morria afogada direto. Engolia a água. E Neire, eu fui para natação para discipular a Márcia e para ganhar Neire. Neire toda mentida, tá? Nadava muito, tá? Toda mentida, corpo violão. Eu aqui, ó, nadava assim, e eu e Márcia se afogando lá. Ela olhava pra gente assim, ó, e seguia em frente, tá? E a gente, uma humilhação. Eu falei, não, Deus, mas vai valer. Ó, tô as duas aqui, ó. Cumpri meu propósito, né? De discipular a Márcia e de ganhar a Neire. E eu me lembro que quando a Neire saía da piscina e ia pro vestuário, eu ia atrás. Aí a Neire, mentidinha, ia lá. Oi, tudo bem com você aqui? Quando você vai lá na igreja? Quando você vai no culto? Ela, não sei, talvez um dia, não sei. Aí vinha conversando com ela, puxando assunto, e ali tentando um relacionamento com ela, porque nós queríamos ganhar o coração da Neire, né? E Neire toda mentida, né? Nadando muito, e eu, ó, sofrendo, às vezes aquela água gelada, né? E Márcia morrendo afogada direto.
Ai, gente, era uma história, foi uma história, uma experiência, mas eu venci naquela história, né? Nós íamos para lá, depois, na hora de fazer hidroginástica, eu falei, não, gente, chega. Ficar rebolando aqui nessa Vila Olímpica não vai dar certo comigo, não, né? Eles iam para cá, eu ia para lá. Eu falei, é muito mico, Senhor, é muito mico, não dá mais não, chega. Então, assim, você é capaz, mulher. Sabe, você é capaz de romper suas barreiras. Você é uma mulher de fé. Você vai vencer, você vai crescer. Deus tem te chamado como Priscila, sabe, para fazer a diferença, para ser serva de Deus, para crescer, para ser leal no trabalho do Senhor. Entregue ao trabalho de Deus. O Senhor tem te chamado para esse compromisso. O Senhor tem te chamado para essa entrega total na sua vida. Amém?